Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Buenas noches, hermanos y hermanas, gracia y paz. Nós estamos aqui reunidos debaixo do poderoso nome de Jesus. Estamos aquí reunidos bajo el poderoso nombre del Señor Jesús. Enquanto louvávamos o Senhor com cânticos, Mientras alabábamos al Señor con cánticos, subiu ao meu coração que o nosso amado Senhor, subió a mi corazón que nuestro amado Señor, Ele habita no mais alto, elevado, excelente trono desse universo. Él habita en el más alto, elevado y excelente trono de este universo. Mas Ele tem outro lugar de habitação, Pero Él tiene otro lugar de habitación, o seu e o meu coração. tú y mi corazón. Porque Ele habita no contrito e humilde de coração. Porque Él habita en el contrito y humilde de corazón. Vocês já pensaram isto? ¿Tú ya has pensado en esto? Que Deus habita em nossos corações? Que Dios habita en nuestros corazones. Isso é grandioso demais. Eso es muy grandioso. É precioso demais para nós. Es muy precioso para Por nosotros. isso que nós precisamos de uma vida de consagração. Por eso precisamos de una vida de consagración. Para que esse Deus Todo-Poderoso que em nós habita Para que ese Dios todopoderoso que habita en nosotros possa ser expressado. pueda ser expresado. Então vamos buscar juntos a face dele para que uma vez mais ele nos socorra nesse início de noite. Por eso vamos a orar juntos ante su faz para que nos pueda ayudar en este inicio. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Maravilloso Señor, estamos tan agradecidos a ti. Nós queremos renovar a nossa aliança contigo, Queremos renovar nuestra alianza contigo, a nossa consagração a Ti. nuestra consagración a ti. Pedimos perdão todas as vezes que criamos impedimentos Pedimos perdón por todas las veces que creamos impedimentos para que tenhamos uma vida consagrada a Ti. para que tengamos una vida consagrada a ti. Pedimos socorro no Espírito Santo Pedimos socorro del Espíritu Santo para que Ele nos ajude nessa noite. para que Él nos ayude en esta noche. E uma vez mais o Senhor fale ao nosso coração. Y una vez más el Señor hable a nuestro corazón. Queremos avançar, Queremos avanzar. queremos prosseguir segundo a Tua vontade. Queremos proseguir según tu voluntad. Então, cumpra-se a Tua vontade em nossas vidas nessa noite. Entonces que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas esta noche. Oramos em Teu precioso nome, Oramos en tu precioso nombre, para a glória de Deus Pai. para gloria de Dios Padre. Amém. Amém. Nesse momento, nessa primeira sessão, gostaria de compartilhar com os meus irmãos e irmãs En esta primera sesión me gustaría compartir con mis amados hermanos y hermanas e falar sobre 7 faróis que apontam para os caminhos de uma vida de consagração. 7 Faróis. Faróis. siete faros que apuntan para esa vida de consagración que Sim. estamos buscando. São 7 faróis que apontam para os caminhos de uma vida de Para consagração. los caminos de una vida de consagración. Quando você está dentro do navio fazendo uma viagem Cuando tú estás dentro de un avión haciendo un viaje e ele está se aproximando de um porto, y se está aproximando a un puerto, ele precisa de algo que o guie até aquele porto. necesita algo que lo guíe hacia aquel puerto. Então, os faróis são colocados em lugares estratégicos Todos los faros son colocados en lugares estratégicos para que o piloto do navio possa ter uma direção a seguir para que el piloto del navío pueda tener una dirección a seguir e chegar no seu porto de maneira segura. y llegar a su puerto de manera segura. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao avião. Este mismo raciocinio puede ser aplicado al avión. Quando estamos fazendo um voo noturno Cuando estamos haciendo un vuelo nocturno e o piloto está fazendo a aproximação da pista, y el piloto está haciendo aproximación a la pista, com toda a ajuda dos seus aparelhos eletrônicos, con toda la ayuda de sus aparejos electrónicos, esses aparelhos guiam o avião para luzes. esos aparejos guían al avión hacia las luces E o piloto não pode descer sobre a pista y el piloto no puede descender sobre la pista enquanto que as luzes daquela pista que ele vai descer o avião mientras que las luces que están en aquella pista que van a hacer descender al avión não estejam completamente alinhadas, no estén completamente alineadas, uma após a outra. una detrás de la otra. Isso significa que o piloto está usando aquelas luzes para guiá-lo até o lugar seguro. Y eso significa que el piloto está usando aquellas luces para guiar hacia el lugar seguro. E da mesma forma, nós precisamos dessas luzes, desses faróis, De la misma manera, nosotros necesitamos de esas luces, que esos nos faros, apontem caminhos para uma vida de consagração. que nos indiquen caminos
para una vida de E eu consagración. estava considerando no meu coração Yo estaba considerando en mi corazón, para colocar para os meus irmãos e irmãs para presentar a mis hermanos y hermanas, realidades bastante práticas que possamos de fato recebê-las em nossos corações. realidades bastante prácticas que podamos de hecho recibir en nuestros E corazones. com a dependência do Espírito Y con la dependencia del e Espíritu na ação da graça de Deus em nós, y la acción de la gracia de Dios en nosotros, possamos colocar em práticas estas realidades. podamos poner en práctica estas realidades. Nós estaremos apresentando então os 7 faróis Estaremos presentando entonces los 7 faros e há uma ordem para ser y apresentada. hay un orden para presentarlos. E esses faróis todos precisam estar alinhados Y esos faros precisan estar todos alineados para que nós possamos chegar em segurança aonde desejamos ir. para que podamos llegar con seguridad a donde deseamos ir. Ou seja, nós queremos ter uma vida de consagração. O sea, nosotros queremos tener una vida de consagración. Então nós vamos olhar para algumas realidades, para alguns faróis, Entonces vamos a mirar algunos faros para que por eles sejamos governados para que por ellos seamos gobernados e no fim possamos colher y al final podamos recoger, colher cosechar exatamente uma vida de una consagração. vida de consagración. O primeiro farol que eu quero apresentar nesta ordem é de importância. El primer faro que yo quiero presentar en este orden de importancia, Guarde bem isso. guarda bien esto, Amor às Escrituras Sagradas. amor a las Escrituras Sagradas. Nós não seremos um povo consagrado Nosotros no seremos un pueblo consagrado se nós não amarmos a palavra do nosso Deus. si no amamos la palabra de nuestro Dios. Não é apenas ler a palavra de Deus, No es solo leer la palabra de Dios, mas ter uma afeição pela palavra de Deus, sino tener un afecto por la palabra de Dios, para que ela realmente possa ser transformada em vida nos nossos corações. para que ella realmente pueda ser transformada en vida en nuestros corazones. Então, as Escrituras Sagradas são colocadas como o primeiro farol para nós. Entonces las Escrituras Sagradas son puestas como el primer faro para nosotros. Vamos ver aqui uma outra passagem nesse sentido. Vamos a ver un pasaje en este sentido. 2 Timóteo, 2 Timoteo, capítulo 3. capítulo 3. E aqui nesse capítulo nós vamos ler versículos 14, 15, 16 e 17. Vamos a leer los versículos del 14 al 17. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Olha que texto desafiador. Mira qué texto desafiante. Somente esse texto deve trazer ao nosso coração um temor. Solamente este pasaje debe traer a nuestro corazón un temor. Um temor porque nós não estamos lendo a palavra como deveríamos ler. Un temor porque no estamos leyendo la palabra como deberíamos leerla. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu cooperador chamado Timóteo, Aquí Pablo le está hablando a su cooperador Timoteo, dizendo que Timóteo desde a infância sabia as Escrituras Sagradas. diciendo que Timoteo desde la infancia sabía las Escrituras E essas Sagradas. Escrituras são capazes para nos tornar sábios em Cristo Jesus. Y esas Escrituras son capaces de volvernos sabios en Cristo Jesús. Nós vamos discernir a salvação Nosotros vamos a discernir la salvación e através do qual modo podemos alcançá-la? y a través de qué modo podemos alcanzarla. Pela fé, como nós vimos aqui. Por la fe, como hemos visto aquí. Mais do que isso, Paulo diz Y aqui, más que eso, dice Pablo aquí, que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que toda Escritura de Génesis a Apocalipsis ela é inspirada por Deus. es inspirada por Dios. Ou seja, há um sopro divino nessa palavra aqui. O sea, hay un soplo divino en esta palabra aquí. Então nós temos em nossas mãos uma riqueza que nós não conseguimos nominar o seu valor. Entonces tenemos aquí una riqueza que no conseguimos nombrar su valor. Por que nós então não nos apegamos a essa palavra? ¿Por qué entonces no nos apegamos a esta palabra? Por que nós não estamos sendo um povo consagrado? ¿Por qué no estamos siendo un pueblo consagrado? Porque nós estamos negligenciando exatamente uma vida de leitura às Escrituras Sagradas. Porque estamos negligenciando
una vida de lectura de las Escrituras Sagradas. Aqui a palavra de Deus está dizendo Aquí la palabra de Dios está diciendo que toda escritura que toda ela Escritura é útil para o ensino, es útil para la enseñanza, para a repreensão, para la reprensión, para a correção, para la corrección, para a educação na justiça. para la instrucción en justicia. Agora vejam, por favor, o resultado disso tudo. Y ahora mira el resultado de todo eso. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Será que nós discernimos isso, irmãos e irmãs? ¿Será que nosotros discernimos eso, hermanos y hermanas? Vejam a importância desse primeiro farol em nossas vidas. Mira la importancia de este primer faro en nuestras vidas. E ele é colocado como prioridade nesse momento. Y es colocado como prioridad en este momento. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nosotros necesitamos amar la palabra de Dios. Aqui está o registro de toda a vontade do nosso Deus com relação a nós, Aquí está el registro de toda la voluntad de Dios respecto de nosotros, com relação ao seu eterno propósito, con relación a su eterno propósito, com tudo aquilo que ele tem preparado para essa humanidade. con todo aquello que Él tiene preparado para esta humanidad. Então nós nos devemos encher dessa palavra Entonces nosotros debemos llenarnos de esta palabra para que realmente ela possa ser utilizada pelo próprio Espírito Santo, para que ella pueda ser utilizada por el propio Espíritu Santo. porque as Escrituras mesmo nos dizem Porque las mismas Escrituras nos dicen que a espada do Espírito é a palavra de Deus. que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Como que nós podemos ser ajudados pelo Espírito Santo ¿Cómo podemos nosotros ser ayudados por el Espíritu Santo se nós não temos a palavra em nossos corações? si no tenemos la palabra en nuestros corazones? Quando nós enfrentamos as lutas, as dificuldades diárias, Cuando nos enfrentamos a las luchas, a las dificultades diarias, o Espírito Santo não pode nos socorrer, el Espíritu Santo no nos puede socorrer, porque ele não tem espada em nós para combater a nosso favor. porque Él no tiene espada en nosotros para combatir a nuestro favor. Ele não encontra a palavra de Deus no nosso íntimo. Él no encuentra la palabra de Dios en nuestro íntimo. Então nós precisamos levar esse assunto com muita seriedade. Entonces necesitamos llevar este asunto con mucha seriedad. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras. Vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras. Salmo de número 119, Salmo 119, versículo 105. versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que texto precioso. Qué texto precioso. Possivelmente conhecido por todos nós. Posiblemente conocido por todos nosotros. Mas aqui há algo importante para ser dito. Pero aquí hay algo importante que debe ser dicho. É interessante que é escrito: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Interesante que está escrito: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O que o autor dessas palavras queria dizer para nós? ¿Qué quería decir el autor de esas palabras para nosotros? Com certeza ele disse isso pensando numa realidade do seu tempo. Con certeza él dice eso pensando en una realidad de su tiempo. Vocês sabem como os peregrinos faziam as suas viagens noturnas? Tú sabes cómo los peregrinos hacían sus viajes nocturnos. Eles, para que as suas mãos pudessem ser utilizadas, Para que sus manos pudieran ser utilizadas, eles amarravam aquelas lâmpadas de óleo nos seus pés. él amarraban esas lámparas de aceite a sus pies. E então, a cada passo que eles davam, Entonces a cada paso que ellos daban, era iluminado o seguinte passo. se iluminaba el siguiente paso. Ele dava um segundo passo, Daban un segundo paso, iluminava o terceiro passo. iluminaba el tercer paso. Então vocês entendem por que está escrito assim, dessa forma? Entonces ahora podemos entender por qué está escrito de esta manera. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Então, para que nós possamos trilhar caminhos certos, seguros, nós precisamos da palavra de Deus no nosso coração. Entonces, para que nosotros podamos andar caminos ciertos, seguros, necesitamos Porque la palabra de ela Dios. vai iluminar os nossos Porque caminhos. ella va a iluminar nuestros caminos. Vai livrar de entrarmos por caminhos errados. Nos va a librar de entrar por caminos errados. Livrar-nos de lugares que têm abismos. Librarnos de lugares que tienen abismos. Então, aqui está mais uma passagem nas Escrituras Sagradas Entonces, aquí hay un pasaje de las Escrituras Sagradas que nos mostram claramente
a importância de termos as Escrituras como o primeiro farol na nossa vida. La importancia de tener las Escrituras como primer faro de nuestra vida. Como nós vamos ter uma vida consagrada se nós não lemos e muito menos amamos a palavra de Deus? ¿Cómo vamos a tener una vida consagrada si no leemos y lo peor, si no amamos las Escrituras sagradas? Então, pedimos ao Espírito Santo que Ele gere em nossos corações esta realidade. Entonces pedimos al Espíritu Santo que Él genere en nuestros corazones esta realidad. Mas junto com isto, Pero nós com- precisamos dizer algo. Pero junto con esto necesitamos decir algo. Assim como a oração, a leitura da palavra de Deus é uma disciplina. De la misma manera que la oración, la lectura de la palabra es una disciplina. Nós não vamos sentir nenhum aspecto angelical nos impulsionando a ler a palavra de Deus. Nosotros no vamos a sentir algún impulso angelical impulsándonos a leer la palabra de Dios. Como se algo misterioso, uma graça misteriosa forçaria com que nós lêssemos a palavra de Deus. Como si una fuerza misteriosa nos forzara a leer la palabra de Dios. Se você disser assim, eu vou ler a palavra quando a graça me conceder tempo, você nunca irá ler. Si tú dices así, yo voy a leer la palabra cuando la gracia me conceda el tiempo, tú nunca vas a leerla. Você precisa ser disciplinado. Tú necesitas ser disciplinado. Você é disciplinado para muitas coisas na sua própria vida. Tú eres disciplinado para muchas cosas en tu vida. Você tem hora para levantar, Tienes una hora para levantarte, você tem horários a cumprir no seu trabalho tienes horarios que cumplir en tu trabajo e tantas outras y coisas. tantas otras cosas. Por que você não é disciplinado na leitura da palavra de Deus? ¿Por qué no eres disciplinado en la lectura de la palabra de Dios? Você precisa separar um tempo claro para este fim. Necesitas separar un tiempo claro para este fin. Se você esperar acontecer o momento, dificilmente ele virá. Si tú esperas a que acontezca el momento, difícilmente vendrá. Todos nós precisamos ter essa disciplina da leitura da palavra de Deus. Todos necesitamos tener esa disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Há um texto, nós vamos ler numa outra realidade aqui, que diz o seguinte: Hay un texto que vamos a leer y dice lo siguiente. habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Precisamos ter essa habitação abundante no nosso coração. Necesitamos tener esa habitación abundante en nuestro corazón. Percebe então o valor da palavra de Deus em nossas vidas? ¿Percibes entonces el valor de la palabra de Dios en nuestras vidas? Então vamos cravar aqui como primeiro farol Entonces vamos a clavar aquí como primer faro as Escrituras Sagradas. las Escrituras Sagradas. Mais do que isso, o amor às Escrituras Sagradas. Y aún más que eso, el amor a las Escrituras Sagradas. Então vamos para falar um pouco a respeito do segundo farol, tão importante como esse primeiro, Entonces vamos a avanzar un poco más al segundo faro tan importante como el primero, que é uma vida de oração. que es una vida de oración. Aqui está um grande desafio para todos Y nós. aquí hay un gran desafío para todos nosotros. Na reunião da manhã eu fiz a seguinte colocação, En la reunión de la mañana yo planteé lo siguiente. que é muito mais fácil para nós lermos as Escrituras Sagradas Es mucho más fácil para nosotros leer las Escrituras Sagradas do que reservarmos um momento para orarmos. que reservar un momento para orar. E muitas vezes nossas orações são muito rápidas e superficiais. Y muchas veces nuestras oraciones son muy rápidas y superficiales. Porque todas as vezes que nós nos colocamos para orar, Porque todas las veces que nosotros nos ponemos a orar, se desencadeia um conflito espiritual. se desencadena un conflicto espiritual. Não é verdade isso com vocês? É comigo também. ¿No es verdad eso con vosotros? Conmigo también lo es. Então nós precisamos levar esse assunto com muita seriedade. Entonces necesitamos llevar este asunto con mucha seriedad. E uma vez digo que a oração, assim como a leitura da palavra de Deus, Y digo que la oración, así como la lectura de la palabra de Dios, é uma disciplina. es una disciplina. Nós precisamos reservar tempo para essa finalidade. Necesitamos reservar tiempo con ese fin. Vamos ver alguns textos sobre este segundo farol. Vamos a ver algunos textos respecto a este segundo faro. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Olha que impressionante. Mira qué impresionante. Estas são palavras do próprio Senhor. Estas son palabras del propio Señor. Foram dirigidas a um povo, o seu próprio povo, um povo rebelde. Fueron dirigidas a su propio pueblo, un pueblo rebelde.
Ele está dizendo ao seu povo: invoca-me e te responderei. Él está diciendo a su pueblo, invócame y te responderé. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Yo voy a anunciar cosas grandes y ocultas que no sabes. Vejam só, ele está pronto para anunciar, para apresentar para nós. Mira, él está listo para anunciar y presentarnos, Mas não há uma resposta no nosso coração. pero no hay una respuesta en nuestro corazón. Se nós vamos ver toda a história aqui do tempo de profecia de Jeremias, Si nosotros vemos toda la historia aquí del tiempo de profecía de Jeremías, infelizmente, por mais que Jeremias chorou diante daquele povo, infelizmente, por más que Jeremías lloró ante aquel pueblo, mais do que clamou diante daquele povo, más que clamó delante de aquel aquele povo não se rendeu ao clamor de Jeremias. aquel pueblo no se rindió al clamor de Jeremías. Consequentemente, não se rendeu aos gemidos do próprio Senhor. Consecuentemente, no se rindió a los gemidos del propio Señor. Como consequência, aquele povo, que seria a terceira leva daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, então foram aprisionados e levados para lá. Como consecuencia, ellos constituyeron la tercera leva que fueron llevados cautivos a Babilonia. Se aquele povo, que era o povo que habitava em Jerusalém, clamasse, tivessem clamado ao Senhor, Si aquel pueblo que habitaba en Jerusalén hubieran clamado al Señor, se arrependido dos seus se pecados, hubieran arrepentido de sus pecados, este povo não seria levado cativo para Jerusalém, ese pueblo no habría sido llevado para cautivo a a Babilônia. Babilonia. Mas aquele povo não fez isso. Pero ese pueblo no hizo eso. Ou seja, aquele povo não experimentou as bênçãos do Senhor O sea, ese pueblo no experimentó las bendiciones del Señor porque não clamou a Ele. porque no clamó a Él. Por que nós não experimentamos as bênçãos do Senhor? ¿Por qué nosotros no experimentamos las bendiciones del Señor? Porque nós não temos clamado a Ele. Porque nosotros no hemos clamado a Él, Não temos orado para no Ele. hemos orado a Él. Então, o segundo farol, a oração, é extremamente importante para darmos um passo seguinte rumo a uma vida de consagração. Entonces, la vida de oración es un segundo faro para dar un paso adelante en rumbo a la consagración. Vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver Mateo 7, versículo 7. O próprio Senhor Jesus está nos falando aqui. El propio Señor Jesús nos está hablando aquí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Olha só, o Senhor Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. El Señor Jesús está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ele está incentivando os seus a buscá-lo, a pedir, Él está incentivando a los suyos a buscar, a pedir, porque eles serão atendidos. porque ellos serán atendidos. Por que nós não somos atendidos? ¿Por qué nosotros no somos atendidos? Porque nós não temos orado de modo adequado. Porque no hemos orado de manera adecuada. Por que nós não estamos desfrutando de uma vida de consagração? Porque no estamos disfrutando de una vida de consagración. Porque assim como a leitura da palavra de Deus, Porque así como la lectura de la palabra de Dios, somos pobres em oração. somos pobres en oración. Então é uma disciplina que nós precisamos começar a exercitar. Entonces es una disciplina que nosotros necesitamos comenzar a ejercitar. Temos que separar tempo específico para orarmos. Tenemos que separar tiempo específico para orar. Vejamos na própria vida do Senhor Jesus como ele procedeu enquanto aqui esteve na terra. Vamos a mirar la vida del Señor Jesús, cómo Él procedió mientras estuvo en esta tierra. Livro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. O versículo é 12. Lucas 6, versículo 12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Isso, primeiramente, nos envergonha profundamente. Eso primeramente nos avergüenza profundamente. O nosso amado Jesus, ele não somente foi ao monte para orar, Nuestro amado Jesús no solo fue al monte para orar, mas ele passou a noite orando a Deus. sino que pasó toda la noche orando a Dios. Novamente, nós levantamos aquela situação que já temos considerado. Nuevamente nosotros planteamos esa situación que ya hemos considerado. Ele viveu de modo absoluto como homem nessa terra. Él vivió de manera absoluta como hombre en esta tierra. Ele era perfeito, Él era perfecto, ele era santo, era santo, sem pecado, sin pecado,
E ele escolheu viver uma vida completamente dependente do Y él Espírito, escogió vivir una vida completamente dependiente del Espíritu, para que a vontade do seu Pai pudesse ser feita através dele. para que la voluntad de su Padre pudiera ser hecha a través de él. Vocês se lembram que Jesus por várias vezes disse: Vosotros recordáis que Jesús varias veces dice: eu não vim do céu para realizar a minha vontade, yo no vine del cielo para realizar mi mas voluntad, a vontade daquele que me enviou. sino la voluntad de aquel que me envió. Não é impressionante? ¿No es impresionante? Jesus poderia fazer a vontade dele e estabelecer de modo perfeito, Jesús podía hacer su propia voluntad y establecerla de manera perfecta, mas ele escolheu pero él escogió viver de tal forma vivir de tal manera que o único desejo do seu coração que el único deseo de su corazón seria fazer a vontade do seu Pai. sería hacer la voluntad de su Padre. Aqui no contexto seguinte, mostra-nos a escolha daqueles que seriam seus discípulos. Aquí en el contexto siguiente muestra la elección de aquellos que serían sus discípulos. Ele mesmo poderia ter escolhido, Él mismo podría haber escogido, mas ele se colocou diante do Senhor, diante do seu Pai, para que o Pai revelasse no seu coração. pero él se puso delante de su Padre para que él revelara en su corazón. Isso não nos mostra um coração completamente cativado pelo seu Pai? Y eso no nos muestra un corazón completamente cautivado por su Padre. Jesus era verdadeiramente consagrado ao seu Pai, Jesús estaba verdaderamente consagrado a su Padre, porque ele veio do céu para fazer a vontade do seu Pai. porque él vino del cielo para hacer la voluntad de su O Padre. que significa isso? ¿Qué significa eso? Andar na palavra do seu Pai, Andar en la palabra de su Padre, andar nas escrituras do seu Pai andar en las escrituras de su Padre e também viver uma vida de dependência completa do seu Pai, y también vivir una vida de dependencia completa de su Padre, buscando todas as suas necessidades em oração junto ao Pai. buscando todas sus necesidades en oración junto al Padre. Não é impressionante isso? ¿No es impresionante eso? Então esse segundo farol é extremamente importante que nos leva rumo a uma vida de consagração. Entonces ese faro es extremadamente importante que nos lleva rumbo a una vida de consagración. Vamos para então o terceiro farol Entonces vamos para el tercer faro e considerar aqui diante dos irmãos a importância desse terceiro farol também. y considerar aquí delante de los hermanos la importancia de este faro también. De certa forma nós já temos falado dele em outros momentos, De cierta manera ya hemos hablado algo de él en otros momentos, mas nós precisamos inserir dentro desses 7 faróis pero necesitamos incluirlo dentro de estos 7 faros pela importância que ele tem, por la importancia que tiene, que é o governo do Espírito Santo sobre nossas vidas. que es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Então percebam o que nós estamos juntando aqui: Entonces percibe lo que estamos juntando aquí: as Escrituras, las escrituras, nossas orações nuestras oraciones e sermos governados pelo Espírito y Santo. ser gobernados por el Espíritu Santo. Esse terceiro farol é tão importante como os anteriores. Ese tercer faro es tan importante como los anteriores. Como nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Cómo nosotros necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Apenas trazendo um frescor na nossa mente do que foi dito. Apenas refrescar en nuestra mente lo que fue dicho. Nós dissemos que o Senhor Jesus Cristo viveu nessa terra na completa dependência do Espírito Santo. Nosotros hemos dicho que el Señor Jesús vivió en esta tierra en la completa dependencia del Espíritu E, Santo. em outras palavras, En otras palabras, ele viveu governado pelo Espírito Santo. Él vivió gobernado por el Espíritu Santo. Como podemos ousar nós a vivermos vidas independentes, ¿Cómo podemos osar nosotros vivir vidas independientes, olhando para o nosso próprio umbigo, mirando a nuestro propio ombligo, fazendo a nossa própria vontade? haciendo nuestra propia voluntad? É que muitas vezes acontece com nós, o povo de Deus. Es lo que ocurre muchas veces con nosotros, el pueblo de Dios. Nós fazemos nossos planejamentos, Hacemos nuestros planes, nós fazemos nossos ajuntamentos, hacemos nuestras reuniones, decidimos coisas, decidimos o cosas, que fazer, o que não qué fazer. hacer, qué no hacer, Depois colocamos tudo diante de Deus em oração y luego lo presentamos todo delante de Dios en oración e pedimos que Deus abençoe aquele nosso projeto. y pedimos que Dios bendiga nuestro proyecto. Caminho errado. Camino errado. O primeiro movimento que devemos fazer é orar. El primer movimiento que debemos hacer es orar. Senhor, o que tu desejas Señor, ¿qué deseas com relação a este projeto, con relación a este proyecto, com este plano? con este plan? Ajuda-nos a discernir. Ayúdanos a discernir. Vem trazer
no nosso coração uma testificação que a tua vontade está presente. Ven a traer a nuestro corazón un testimonio de que tu voluntad está presente. Percebe a importância do governo do Espírito Santo? ¿Percibes la importancia del gobierno del Espíritu Santo? Vamos pegar um outro texto. Vamos a tomar otro texto. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Nós vamos ler aqui duas passagens. Entonces vamos a ver aquí dos pasajes. Gálatas 5, o primeiro versículo é o 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Olha que palavra importante para nós. Mira qué palabra importante para nosotros. Andar no Espírito significa ser governado por Ele. Andar en el Espíritu significa ser gobernado por Él. E há uma palavra forte na sequência aqui. Y hay una palabra fuerte en la secuencia aquí. Jamais Jamás, satisfareis a concupiscência da carne. jamás satisfaréis la concupiscencia de la carne. É uma questão de nós nos posicionarmos diante do Senhor com esta palavra, Es una cuestión de que nos posicionemos delante del Señor con esta palabra, para que pelo seu Espírito possamos andar de tal forma. para que por su Espíritu podamos andar de tal manera. Esse verbo andar aqui ele é muito importante. Ese verbo andar aquí es muy importante. Significa andar ao redor de. Significa andar alrededor de. Peripateo. Peripateo. Peri em volta. Peri alrededor. Pateo, pisar. Pateo, pisar. Devemos pisar em volta. Debemos pisar alrededor. Significa que devemos andar em torno do Espírito Santo. Significa que debemos andar en torno al Espíritu Santo. Tomar todas as nossas decisões conscientes, Tomar todas nuestras decisiones conscientes, baseadas na santidade do Espírito. basadas en la santidad del Espíritu. Olha que importante essa palavra para nós. Mira qué importante esa palabra para nosotros. Nós devemos olhar para esse texto com muito carinho. Debemos mirar este texto con mucho cariño. Andar no Espírito é ser governado por Ele. Andar en el Espíritu es ser gobernado por Él. O que é andar no Espírito? ¿Qué es andar en el Espíritu? É colocar Cristo como o seu assunto principal. Es colocar a Cristo como tu asunto principal. Andar no Espírito nada mais do que isto. Andar en el Espíritu no es otra cosa que esto. É lançar todo o holofote na pessoa de Cristo Jesus. Es poner todo el foco en la persona de Cristo Jesús. Qual que é o principal ministério do Espírito Santo quando ele foi lançado na terra? ¿Cuál es el principal ministerio del Espíritu Santo cuando Él fue enviado a la tierra? É lançar toda a luz na pessoa de Cristo Jesus. Es poner toda la luz sobre la persona de Cristo O Jesús. próprio Senhor Jesus Cristo disse a respeito dele. El propio Señor Jesús dice respecto de Él: Ele disse assim: quando ele vier, cuando Él venga, ele me glorificará, Él me glorificará, porque tudo que há de receber é meu. porque todo lo que Él recibirá es mío. Não é impressionante ¿No isso? es impresionante? A igreja ela é cristocêntrica, La iglesia es cristocéntrica, não no espiritocêntrica. espiritocéntrica. O que é uma igreja cheia do Espírito? Porque una iglesia llena del Espíritu É uma igreja que tem Cristo como centro. es una iglesia que tiene a Cristo como el centro. O que é uma igreja cristocêntrica? ¿Qué es una iglesia cristocéntrica? É uma igreja governada pelo Espírito. Es una iglesia gobernada por el Espíritu. Então nós precisamos andar, ser governados pelo Espírito. Entonces necesitamos andar, ser gobernados por el Espíritu. Então esse é o terceiro farol que nós estamos considerando. Entonces este es el tercer faro que estamos Sermos considerando. governados pelo Espírito Santo. Ser gobernados por el Espíritu Santo. Veja o versículo 25 desse mesmo capítulo 5 de Gálatas. Mira el versículo 25 de este mismo capítulo 25 de Gálatas. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Tem. Na minha versão diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. En su versión dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. E é a mesma ideia de um andar no Espírito aqui. Es la misma idea de un andar en el Espíritu aquí. Só que são palavras diferentes, tanto a de cima como aqui que estamos considerando, de cima no versículo 16, como a que estamos considerando agora. Solo que en el versículo 16 y en el 25 las palabras son diferentes. Aqui significa o seguinte, essa palavra vivemos, na minha versão. Aquí en la versión del hermano la palabra vivimos significa lo siguiente: Marchar como um soldado numa fila reta.
marchar como un soldado en una fila recta. É impressionante essa interpretação dessa palavra. Es impresionante esa interpretación de esa É palabra. andar como um soldado numa marcha reta. Es andar como soldado en una marcha recta. Um soldado não vai para onde ele deseja. Un soldado no va a donde él quiere, Ele vai em direção aonde o seu capitão mandar. va en dirección a donde mande su capitán. Então, se vivemos em espírito, Entonces, si vivimos en el se Espíritu, estamos marchando como soldados nessa linha reta, si estamos marchando como soldados en esa línea recta, então é assim que nós vamos ir em direção à nossa vida de consagração. entonces es así como vamos a ir en dirección a nuestra vida de consagración. Nós havíamos já falado de outros textos que tocam esta realidade, Habíamos hablado ya de otros textos que tocan esta realidad, mostrando que aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito. mostrando que aquellos que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu. Na versão, como está na minha, assim, os que são filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Como dice la versión, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Isso, ser guiados pelo Espírito é serem governados pelo Espírito Santo. Ser guiados por el Espíritu, ser gobernados por el Espíritu Santo. Estamos vendo a importância desse terceiro farol. Estamos viendo la importancia de este tercer faro. Percebe que nós não podemos desconectar dos anteriores? ¿Percibes que no podemos desconectarlo de los anteriores? Se nós estamos chegando a um porto e queremos chegar de modo seguro Si estamos llegando a un puerto y queremos llegar de modo seguro, no nosso destino, que é a vida de consagração, a nuestro destino, que es la vida de consagración, então vamos alinhar esses faróis. entonces vamos a mirar esos faros, Escrituras sagradas, las Escrituras Sagradas, oração oración e governo do y Espírito. gobierno del Espíritu. Vamos para o quarto farol. Vamos al cuarto faro. É algo que toca uma realidade muito pessoal. Es algo que toca una realidad muy personal. E vamos colocar aqui um nome para esse quarto farol: Vamos a ponerle un nombre a este cuarto faro. paz interior. Paz interior. Paz interior. Vamos ler um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer un texto en Colosenses 3:15. Porque muitas vezes nós somos colocados diante de decisões a serem tomadas. Porque muchas veces nosotros somos puestos delante de decisiones que hay que tomar. Que caminho devemos seguir? ¿Qué camino debemos seguir? Ir pela direita ou pela esquerda? ¿Por la derecha o por la izquierda? Então há várias formas que nós devemos buscar nas Escrituras para responder essa pergunta. Entonces hay varias formas que nosotros debemos seguir para responder esa pregunta. E uma delas é a paz interior. Y una de ellas es la paz interior. Versículo 15. Versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Veja só, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sea la paz de Cristo el árbitro. Então en essa vuestro paz corazón. interior não é apenas uma paz sentimental do ser humano. Entonces esa paz interior no es solo una paz sentimental del ser humano, É a paz de Cristo. es la paz de Cristo. Quando ela pousar sobre o nosso coração, Cuando Él se toma posesión de nuestro corazón, ela vai exercer a função de um juiz, va a ejercer la función de un juez, é um árbitro, un árbitro, vai apitar para nós, va a arbitrar para nosotros, para mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Que precioso texto é Qué este. precioso texto es este. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sea la paz de Cristo el árbitro de nuestro corazón. Então, se de nuestro nós corazón. estamos alinhados com os faróis anteriores, Entonces, si estamos alineados con los faros anteriores, este começa a fazer sentido para nós. este empieza a tener sentido para nosotros. Senhor, estou indo nessa direção. Señor, estoy yendo en esta dirección. Senhor, nós como teu corpo estamos indo para essa direção. Señor, nosotros como tu cuerpo estamos yendo en esta dirección. Faz parte da tua vontade. Esto hace parte de tu voluntad. Então, que essa paz de Cristo inunde todos nós, Entonces, que esa paz de Cristo nos inunde a todos, para que nós possamos discernir que estamos trilhando o caminho certo. para que nosotros podamos discernir que estamos andando por el camino correcto. Então, esse é um farol muito importante nas nossas vidas. Entonces, eso es un faro muy importante en nuestras vidas. Deve estar alinhado com os anteriores. Y debe estar alineado con los anteriores. Essa paz é uma paz genuína. Esa paz es una paz genuina. É uma paz produzida pela presença de Cristo em nós. Es una paz producida por la presencia de Cristo en nosotros. Vamos ver um outro texto. Vamos a ver otro texto. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27.
Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uma promessa para nós. Aquí el propio Señor Jesús haciendo una promesa a nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos. Mira qué texto precioso tenemos ante nuestros ojos. Ele está dizendo, deixo-vos a paz. Él está diciendo, os dejo la paz. Não é uma paz qualquer. No es una paz cualquiera. Na sequência ele diz, a minha paz vos dou. En la secuencia dice, mi paz os doy. Aí ele vai dizer assim, que eu não vou dar a minha paz como o mundo a dá. Y ahí dice, yo no doy mi paz como la da el mundo. Isso significa que o mundo pode produzir paz no nosso coração. Eso significa que el mundo puede producir paz en nuestro corazón. Na realidade é uma falsa Pero en paz. realidad es una falsa paz. E isso é muito perigoso. Y eso es muy peligroso. E nós, como povo de Deus, podemos incorrer num erro, Y nosotros como pueblo de Dios podemos incurrir en el error. podemos confundir esses dois tipos de manifestação de paz. Podemos confundir esos dos tipos de manifestación de paz. A paz de Cristo nunca quebrará os princípios da palavra de Deus. La paz de Cristo nunca quebrará los principios de la palabra de Dios. Muitas vezes, em orientação para vários irmãos, Muchas veces, orientando a muchos hermanos, os irmãos chegavam com algumas decisões já estabelecidas no coração. los hermanos llegaban con algunas decisiones ya establecidas en el corazón. Então vinha compartilhar buscando na realidade um apoio àquela decisão. Entonces venían a compartirlo, pero en realidad para buscar un apoyo a aquella decisión. E a argumentação era a seguinte: Y la argumentación era la siguiente. eu estou com uma profunda paz no meu coração de fazer isto. Yo estoy con una profunda paz en mi corazón para hacer esto. Numa dessas situações reais, En una de esas situaciones reales, o irmão queria mudar-se de uma cidade para outra. un hermano quería mudarse de una ciudad a otra E ele estava inundado dessa profunda paz no coração. y él estaba inundado de esa profunda paz en el Mas corazón. quando ele foi conflitado com algumas outras perguntas, Pero cuando él fue confrontado con algunas otras preguntas, eu pude perceber que aquela paz era uma paz que não vinha de Cristo. yo pude percibir que aquella paz no era una paz que provenía de Cristo. Mas ele estava tão envolvido com aquela paz Pero él estaba tan involucrado con aquella paz que tomou a decisão de fazer uma mudança. que tomó la decisión de hacer una mudanza. Ou seja, durou 4 ou 5 meses toda essa decisão tomada Duró 4 o 5 meses toda esa decisión tomada para que ele retornasse ao lugar de origem para que él al final volviera a su lugar de origen e pudesse reconhecer que aquela paz que ele tinha no coração era falsa. y pudiera reconocer que aquella paz que tenía en el corazón era falsa. Então devemos tomar muito cuidado com decisões baseadas nesse tipo de paz. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con decisiones tomadas en ese tipo de paz. Ah, eu vou ter um relacionamento com aquela pessoa que meu coração sente paz. Eu não tenho acusação no meu coração. Ah, yo voy a tener relación con aquella persona que mi corazón siente mucha paz. Yo no tengo acusación en mi É corazón. muito perigoso isso. Es muy peligroso esto. Então nós devemos juntar algumas realidades para termos firmeza nas nossas decisões. Entonces tenemos que, perdón, Termos alguns princípios, hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta para nuestras decisiones. várias situações. Uma delas, depois nós vamos estar vendo, que serve como farol para nós, Una de ellas es e é o aconselhamento dos irmãos. el consejo de los hermanos. Isso é um dos caminhos, Ese es uno de los caminos. mas nós temos outros que nós vamos apresentar aqui. Pero tenemos otros que vamos a presentar aquí. Então, esse quarto farol, paz interior, é fundamental para nos manter na direção correta para uma vida de consagração. Entonces ese cuarto faro, la paz interior, es fundamental para mantenernos en esa dirección a la vida de consagración. O quinto farol, El quinto faro, nós vamos chamá-lo aqui, nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. nosotros necesitamos conocer la voz del buen pastor. Esse é o quinto farol. Ese es el quinto faro. Nós precisamos unir aos outros que estão sendo ditos. Y necesitamos unirlo a los anteriores. Eles precisam estar alinhados, um após outro. Y necesitan estar alineados uno Como se detrás del otro. fosse um risco de luz, Como si fuera un rastro de luz. para que nós estejamos indo para o caminho certo. Para que estemos yendo al camino correcto. Quando nós temos nossos corações cheios da palavra,
Cuando tenemos nuestros corazones llenos de la palabra, vivendo em oração, sendo governados pelo viviendo en Espírito, oración, siendo gobernados por el Espíritu, desfrutando da paz de Cristo, disfrutando de la paz de Cristo, o que vai acontecer? ¿qué va a ocurrir? Nós vamos ter sensibilidade nos nossos ouvidos espirituais. Nosotros vamos a tener sensibilidad en nuestros oídos Nós vamos espirituales. discernir a voz do bom pastor. Nosotros vamos a discernir la voz del buen pastor. Veja João capítulo 10, verso 27. Mira Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que palavra do nosso bom pastor. Qué palabra de nuestro buen pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mis ovejas oyen mi voz. Eu as conheço Yo las conozco e elas me seguem. y ellas me siguen. Que maravilhoso é ouvir a voz do bom pastor. Qué maravilloso es oír la voz del buen pastor. E eu quero dizer algo para os meus irmãos e irmãs. Y yo quiero decir algo a mis hermanos y hermanas. O Senhor está constantemente buscando sussurrar nos nossos ouvidos. El Señor está buscando constantemente susurrar a nuestros oídos. O maior desejo do seu coração, sabe qual é? El mayor deseo de su corazón, ¿sabes cuál es? Ter comunhão com você. Tener comunión contigo. Ele terá um grande prazer quando você e eu ouvirmos a sua voz. Y Él tendrá un gran placer cuando tú y yo oigamos su voz. Que farol maravilhoso, Qué faro maravilloso. que nos leve em direção a uma vida de Que consagração. nos lleva en dirección a una vida de consagración. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras. Vamos a tomar otro pasaje de las Escrituras. Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, versículo 21. versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anda por él. Ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Isto. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Cuando te desvíes a la derecha o te desvíes a la izquierda, estas serán las palabras que oirás en tus oídos. Este es el camino, anda por él. Que precioso é poder ouvir a voz do Senhor. Qué precioso es poder oír la voz del Señor. Você está desejoso de seguir por um caminho, Tú estás deseoso de seguir por un camino, mas você vai ouvir uma voz no teu coração, no teu espírito. pero tú vas a oír una voz en tu corazón, en tu espíritu. Este é o caminho, andai por ele. Este es el camino, andad por él. Sabe por que é importante ouvir a voz do bom pastor? ¿Sabes por qué es importante oír la voz del buen pastor? Porque as Escrituras Sagradas nos dizem: Porque las Escrituras Sagradas nos dicen, há caminho que parece direito ao homem, hay camino que al hombre le parece derecho, mas o seu fim são caminhos de morte. pero su fin es un camino de muerte. Não é impressionante isso? ¿No es impresionante esto? Então nós precisamos ouvir a voz do bom pastor Entonces necesitamos oír la voz del buen pastor, para que possamos ouvir com clareza: para que podamos oír con claridad. este é o caminho, andai por ele. Este es el camino, andad por él. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso esto? Então vamos lembrar dos faróis que já apresentamos para vocês, Entonces vamos a recordar los faros que ya hemos presentado, para ficar guardado em nossos para que quede corações. guardado en nuestros corazones. Amor às Escrituras Sagradas. Amor a las Escrituras Sagradas. Este é o primeiro e o prioritário. Primero y el prioritario. O segundo farol é uma vida de oração. El segundo faro es una vida de oración. O terceiro farol é sermos governados pelo Espírito Santo. El tercer faro es ser gobernados por el Espíritu Santo. O quarto farol é termos paz interior. El cuarto faro es tener paz interior. E o quinto farol que acabamos de considerar Y el quinto que acabamos de considerar é conhecermos a voz do bom pastor. es conocer la voz del buen pastor. E então nós estamos indo em direção a encontrarmos um caminho para uma vida de consagração. Entonces estamos andando en dirección para encontrar un camino para la vida de consagración. Mas há um sexto importante farol que quero falar para vocês. Pero hay un sexto importante faro que quiero hablaros. Chama-se Conselho dos Irmãos. Se llama el Consejo de los Hermanos. É muito importante esse farol. Y es muy importante este faro. Estava há pouco falando da necessidade de termos comunhão com os irmãos a respeito das nossas decisões. Estaba hablando hace un momento de la necesidad de tener comunión con nuestros hermanos
respecto de nuestras decisiones, porque nós podemos ser enganados por uma falsa paz. porque podemos ser engañados por una falsa paz. Então o Senhor nos protege, Entonces el Señor nos protege, nos dando caminhos para que não erremos. dándonos caminos para que no erremos. E um dos caminhos é ouvirmos os conselhos dos irmãos. Y uno de los caminos es oír los consejos de los hermanos. Por que nós devemos ouvir os conselhos dos irmãos? ¿Por qué debemos oír los consejos de los Vamos ver na hermanos? palavra de Deus, 1 Coríntios, Vamos a ver en la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 16. versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Olha que texto precioso. Mire qué texto precioso. Veja que está colocado na primeira pessoa do plural. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mira aquí que está puesto en la primera persona del plural. Nosotros tenemos la Não mente de está Cristo. na primeira pessoa do singular. No está en la primera del singular. Eu tenho a mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente Ou de Cristo. seja, a mente de Cristo está repousada na igreja. O sea, la mente de Cristo está reposada en la iglesia. Cristo é absolutamente único. Cristo es absolutamente único. Ele não tem necessidade de absolutamente nada. Él no tiene absolutamente necesidad de Ele é nada. completo. Él es completo. E Ele habita em nós, Y Él habita en nosotros, na sua en totalidade. su totalidad. Mas lembrem-se, nós somos membros do seu corpo. Pero recuerda, nosotros somos miembros de su cuerpo. Apesar dele habitar integralmente e totalmente em cada um de nós, A pesar de habitar integralmente y totalmente en cada uno de nosotros, no que tange a manifestação dele, en lo que respecta a su manifestación, é uma medida. es una medida. A expressão da sua mente através de cada membro do seu corpo La expresión de su mente a través de cada miembro de su cuerpo é por uma medida. tiene una medida. Nós não temos a medida completa. Nosotros no tenemos la medida completa. Isso faz com que nós dependamos uns dos Y outros. eso hace que dependamos los unos de los otros. Este é o corpo de Cristo. Eso es el cuerpo de Cristo. E isto é a igreja. Esto es la iglesia. A igreja não é um prédio. La iglesia no es un edificio. A igreja não é constituída de tijolos e argamassa. La iglesia no está constituida de ladrillos y argamasa. Quando nós vamos a uma reunião da igreja, Cuando nosotros vamos a una reunión de la iglesia, não podemos dizer nós vamos para a igreja, no podemos decir nosotros vamos a la iglesia, porque nós somos a igreja. porque nosotros somos la iglesia. Então a igreja vai para a reunião. Entonces la iglesia va a la reunión. E quando a reunião acaba, o que Y acontece? cuando la reunión acaba, ¿qué ocurre? A igreja vai para casa. La iglesia va a casa. E o que é a igreja na sua realidade? ¿Qué es la iglesia en tu realidad? Na sua prática En diária? tu práctica diaria. Para os que são casados. Para los que son casados. Maridos, amai vossas esposas. Maridos, amad a vuestras esposas. Esposas, se submetam aos seus maridos. Esposas, someteos a vuestros maridos. Pais, não irriteis vossos filhos. Padres, no irritéis a vuestros hijos. Filhos, obedecei vossos pais. Hijos, obedeced a vuestros padres. Servos, Siervos, tratai, senhores, tratai com dignidade seus servos. señores, tratad con dignidad a vuestros siervos. Servos, obedecei vossos senhores. Siervos, obedeced a vuestros señores. Cada um destes citados, membros do corpo de Cristo. Cada uno de estos citados, miembros del cuerpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função. Cada uno tenemos una función Isso é maravilhoso. y eso es maravilloso. Então, essa palavra nos chama a atenção. Nós temos a mente de Cristo. Entonces esta palabra nos llama la atención. Então, por Nosotros que, tenemos la mente de por que Cristo. devemos pegar conselhos dos irmãos? ¿Por qué tenemos que tomar consejo de los hermanos Porque entonces? cada irmão tem uma medida. Porque cada hermano tiene una E medida as medidas somadas y las medidas sumadas traz para nós a totalidade do que precisamos. traen para nosotros la totalidad de lo que necesitamos. Então, quando vamos orientar uma pessoa, Entonces cuando vamos a orientar a una persona, nós precisamos desta realidade acontecendo nosotros necesitamos de esta realidad aconteciendo através do conselho dos irmãos. a través del consejo de los hermanos. Então, é por isso que precisamos dos conselhos dos irmãos. Entonces por eso que necesitamos del consejo de los hermanos. Vamos ver alguns outros textos. Vamos a ver algunos textos más. Provérbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Vamos ler o versículo 14. Versículo 14. Proverbios 11, 14. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Isso. Nos muitos conselheiros há segurança ou há vitória. En los muchos consejeros hay seguridad o hay victoria. Mas quando não há uma sábia direção, o povo cai. Pero cuando no hay una sabia dirección, el pueblo cae.
O povo cai porque está andando sem conselheiros. El pueblo cae porque está andando sin consejeros. Mas se nós olharmos para esse texto e aprendemos o seu princípio espiritual, Pero si nosotros miramos este texto y aprendemos el principio espiritual, vamos entender que os conselhos são muito importantes. vamos a entender que los consejos son muy importantes. Uma outra passagem, Otro pasaje capítulo 15, versículo 22. de Proverbios, ¿no? Provérbios 15, 22. Proverbios perdão. 15, 22. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. O assunto é tão importante que o autor de Provérbios repete para nós. El asunto es tan importante que el autor de Proverbios lo repite para nosotros. Se não há conselho, os projetos irão fracassar. Si no hay consejo, los proyectos fracasarán. Mas com muitos conselheiros haverá bom êxito. Pero con muchos consejeros habrá buen éxito. Então percebe a importância de nós buscarmos conselhos dos irmãos? Entonces percibimos la importancia de buscar el consejo de los hermanos, Porque há a mente de Cristo espalhada porque la mente de Cristo está repartida para que possa ser aplicada nos conselhos. para que pueda ser aplicada en los consejos. Uma outra passagem para ficarmos bem seguros. Y otro pasaje para quedar bien seguros. Provérbios mesmo, capítulo 24, versículo 6. En Proverbios 24, capítulo 24, versículo 6. Meia dúzia. Porque con estrategia harás la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Precisamos de mais? ¿Necesitamos de más? Aqui está a palavra de Deus mostrando a importância de termos conselheiros. Aquí está la palabra de Dios mostrándonos la importancia de tener consejeros, E conselheiros que sejam irmãos. y consejeros que sean hermanos. Que farol importante é este? ¿Qué favor importante es este? Para que nós possamos, nesse alinhamento, chegar ao nosso destino, Para que nosotros en ese alineamiento podamos llegar a nuestro destino, que é termos uma vida de consagração. que es tener una vida de consagración. Cada desses faróis Cada uno de estos faros tem a finalidade de nos regular, tiene la finalidad de regularnos, de nos ajustar de ajustarnos à vontade de Deus. a la voluntad de Dios. Estamos nos depositando nossa confiança em toda essa realidade, Estamos depositando nuestra confianza en toda esa realidad, porque isso está na própria Escritura Sagrada. porque eso está en las propias escrituras sagradas. E vamos então olhar para o último farol, Y vamos entonces a mirar el último faro, que é o sétimo, el séptimo, e vamos nominá-lo dessa forma: y lo vamos a nombrar de esta manera: passo de cada vez. un paso a cada vez. Passo de cada vez. É assim que deve ser o nosso caminho. Es así que debe ser nuestro caminar. Nós acabamos de fazer uma leitura, ou melhor dizendo, na primeira apresentação daquele farol inicial, Cuando hemos presentado el primer faro inicial, nós lemos Salmo de número 119, verso 105. leímos el Salmo 119, verso 165. 105. 105. E eu havia dito que eu iria lembrar desse texto novamente. Y he dicho que volvería a recordar ese texto E nuevamente. exatamente nesse último farol. Exactamente en este último faro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Lámpara para mis pies es tu palabra e luz para os meus y caminhos. luz para mis caminos. Os viajantes noturnos daquela época, Los viajantes nocturnos de aquella época, eles iluminavam sempre o seguinte passo. ellos iluminaban siempre el siguiente paso. Isso significa que o Senhor nos dá revelação por medida. Eso significa que el Señor nos da revelación por medida. Quando você ora para que o Senhor mostre para você o que você deve fazer, Cuando tú oras para que el Señor te muestre lo que debes hacer, com todos esses faróis ajustados, con todos estos faros ajustados, Ele vai mostrar para você simplesmente o passo seguinte. Él solo te va a mostrar el paso siguiente. Ele não dá para nós um farol de milha para enxergarmos longe. Él no nos da un faro para mirar lejos. Ele nos dá simplesmente farol, uma lâmpada para iluminar o passo seguinte. Solo nos da una lámpara para iluminar el siguiente paso. É revelação por medida. Es revelación por medida. Ele não nos revela todas as coisas imediatamente. No nos revela todo inmediatamente. Ele vai revelar aquilo que você deve fazer naquele dia. Él te va a revelar lo que tú debes hacer en ese día. É assim que nós andamos, passo a passo diante dele, Es así que nosotros andamos paso a paso delante de Él, na total dependência dele. en la total dependencia de Él. Vamos pegar uma outra passagem, Provérbios, Vamos a tomar otro pasaje en Proverbios, capítulo 16, capítulo 16, e aqui nesse capítulo vamos ler o versículo 9. y vamos a leer aquí el versículo 9.
El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Opa, olha aqui. É o Senhor quem dirige os nossos passos. El Señor es quien dirige nuestros pasos. E sempre é o passo seguinte. Y siempre es el paso siguiente. Nós damos um passo, na sequência ele nos revela o passo seguinte que devemos dar. Nosotros damos un paso en la secuencia y Él nos revela el siguiente paso que debemos dar. Mas a certeza que devemos ter no coração, Pero la certeza que debemos tener en el corazón, que é o Senhor que está governando os nossos que es passos. el Señor el que está gobernando nuestros pasos. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? Então, quando nós aliamos todos esses 7 faróis, Entonces, cuando alineamos todos esos 7 faros, que na realidade são caminhos que nos apontam para uma vida de que en consagração. realidad son caminos que nos apuntan a una vida de consagración. Então nós temos a certeza de que quando nós chegarmos ao nosso destino, Entonces tenemos la certeza que cuando llegamos a nuestro destino, nós estaremos desfrutando dessa vida consagrada ao Senhor. nosotros estaremos disfrutando de esa vida consagrada al Não é Señor. maravilhoso isso, irmãos e ¿No es irmãs? maravilloso eso, hermanos y hermanas? Que o Senhor nos ajude, Que el Señor nos ayude, que Ele ganhe nossos corações. que Él gane nuestros corazones. O objetivo de estarmos apresentando desta forma este tempo para vocês El objetivo de estar presentando de esta manera este tiempo para vosotros é para que de modo didático isso fique gravado no nosso coração. para que de manera didáctica eso quede grabado en nuestro corazón. Quando a gente fala 3, 4, 7, isso facilmente é guardado no nosso coração. Cuando hablamos 3, 4, 7, eso fácilmente se guarda en el corazón. Não significa que não existam outros faróis que possam ser acrescentados No aqui. significa que no se podían presentar otros faros que también existen. Mas aqui estão 7 faróis que são essenciais para a nossa Pero jornada. aquí hay 7 faros que son esenciales para nuestra Eles jornada precisam estar alinhados. y necesitan estar alineados. Nenhum deles pode estar fora desse alinhamento, Ninguno de ellos puede estar fuera de ese alineamiento para que nós possamos então chegar ao nosso fim com segurança para que entonces podamos llegar a nuestro fin con seguridad e assim possamos gozar uma vida de y consagração. así podamos gozar de una vida de consagración. Que o Senhor nos conceda essa graça Que el Señor nos conceda esa gracia para seguirmos firmes em direção a esta realidade. para que sigamos firmes en dirección a esta realidad. Que os faróis da nossa vida estejam alinhados com a vontade dele. Que los faros de nuestra vida estén alineados con su voluntad. E assim nós vamos, de fato, começar a experimentar uma vida de Y consagração. así vamos a comenzar, de hecho, a experimentar una vida de consagración. Vamos orar. Vamos a orar. Damos-te graças, bom Pai, por esse tempo que o Senhor nos concede. Te damos gracias, buen Padre, por este tiempo que el Señor nos ha concedido. Tu bem sabes que nós somos tão incapazes de entrar dentro do teu coração Tú bien sabes que somos tan incapaces de entrar dentro de tu corazón para compreender a tua vontade. para comprender tu voluntad. Nós pedimos o socorro do teu Espírito Nosotros pedimos el socorro de tu Espíritu com relação ao que foi apresentado nessa noite. con relación a lo que ha sido presentado esta noche. Nós queremos que cada destes faróis aqui anunciados Queremos que cada uno de los faros que hemos anunciado aquí seja uma realidade em nossos corações. sea una realidad en nuestros corazones. Permita que nós trilhemos os teus caminhos. Permite que nosotros transitemos tus caminos. O nosso anseio maior é viver uma vida de consagração. Nuestro mayor anhelo es vivir una vida de consagración. Ajuda-nos pelo teu poder. Ayúdanos por tu poder. Te pedimos em nome de Jesus. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén.